Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. Saudações em Cristo do nosso presidente da nossa convenção, da Cadeeso, pastor Arnaldo Candeias, bem como também saudações de todos os membros da mesa diretora. Eu aproveito o ensejo e envio saudações em Cristo do meu pastor presidente, o pastor Kemuel Soter. A lição de hoje tem como tema o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. O texto áureo nos fala da seguinte forma: e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Atos 11 e versículo 20. Verdade prática. Faz parte da missão da igreja a evangelização dos povos não alcançados. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 11, versículos de 19 até o versículo 30, quando ali Barnabé é enviado até Antioquia, porque a igreja tinha crescido naquele lugar. A evangelização expandiu-se para aqueles lugares, muitas pessoas haviam se convertido, porém, a igreja estava sem obreiros, e aí precisava de um obreiro, e a igreja sede em Jerusalém envia então Barnabé até aquele lugar. Antes de entrar nos tópicos da lição, o texto da leitura bíblica, o texto base, traz-nos pelo menos sete questões ligadas a um verdadeiro missionário, No versículo 23, diz assim que, versículo 22, Atos capítulo 11, versículo 22, e Barnabé chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Aqui nós temos o primeiro caráter da igreja missionária em Jerusalém. O que é? Enviar obreiros onde necessita de crescimento, de evangelização, de discipulado. Então, quando há quando uma área precisa, então a igreja envia. A igreja envia. Não, aqui é o primeiro caráter da questão da igreja missionária. Não é a pessoa que se envia, não é a pessoa que se lança, não é a pessoa que se intitula missionário. Também não são organizações fora da igreja que envia. As agências, elas podem até ser um canal para enviar o missionário, desde que ajudem, auxiliem a igreja. A única agência autorizada por Deus é a igreja. Qualquer instituição que envia missionários sem ser via igreja, sem ser através da igreja, está fora da Bíblia, está fora do plano de Deus. Então aqui havia uma necessidade, mas a igreja de Jerusalém, versículo 22, envia o obreiro Barnabé. Então, falando sobre o perfil de um obreiro para ser enviado. Primeiro, diz aqui que ele viu a graça de Deus, versículo 23. A primeira característica de um missionário é que ele tem que ver a graça de Deus em meio aos povos não alcançados. Ele tem que ver que através da graça de Deus, ele tem que ter essa visão, ver a graça de Deus. Segundo, precisa se alegrar nos lugares inóspitos, lugares carenciados. Aqui Barnabé se alegrou. Depois diz aqui que ele exortou os crentes a permanecer firme no Senhor. É a terceira característica.
O missionário tem que exortar o povo a ficar firme no Senhor. Ou seja, o povo que abandona as velhas religiões, as práticas das seitas, precisa ser exortados a ficar firme no Senhor Jesus. Eu falo isso porque conheço alguns missionários que, quando são enviados, acabam fazendo parceria com a Igreja Católica Romana, essa seita, né? E aí não exorta o povo a abandonar aquelas práticas culturais erradas e as seitas erradas para ficar firme no Senhor. Então, a primeira característica do missionário, ver a graça de Deus. Segunda, precisa exortar as pessoas a ficar firme no Senhor, né? Em terceiro lugar, precisa de aqui que seja homem, no caso aqui, versículo 24, homem de bem. Homem de bem. Homem de bem. A pessoa precisa ser um homem de bem, uma pessoa que se relaciona com todo mundo, perdoadora, amorosa, prestativa, pessoa de bem. Missionário não pode ser uma pessoa problemática. Se você é difícil de se lidar, meu amigo, esquece o campo missionário. Porque missionário não pode ser pessoa difícil de se lidar, pessoa sistemática, pessoa problemática, complicada, que arruma confusão, que arma barraca em qualquer lugar. Essa pessoa não pode ser missionária. Precisa aqui de ser cheio do Espírito Santo. É a quarta característica, cheio do Espírito Santo. Quinta característica, precisa ser cheia de fé. Cheia de fé. E por último, as pessoas precisam se unir ao Senhor, versículo 24. Se unir ao Senhor por causa dessa pessoa. Alguém que leva as pessoas a se unir no Senhor e não que se separam. Ok? Indo para o texto da nossa lição, o tópico 1, que da igreja, né? Da igreja, do caráter da igreja missionária em Jerusalém, o tópico 1 da lição está assim: uma igreja com consciência missionária. Então, uma igreja que tem caráter missionário, a primeira coisa, ela tem consciência de que precisa fazer missões. Você já viu as pessoas falar assim, o pessoal fica querendo ir para fora do país, esses lugares, né? Gente, tem tanta pessoa precisando aqui, seu vizinho está precisando. Quando uma pessoa fala isso, ela não tem nem a mínima consciência missionária. A mínima, quanto mais a média ou a máxima. Essa pessoa não tem consciência missionária. Alguém que fala isso, é um primeiro sinal que alguém não tem consciência missionária, é falar essa asneira, né? Até porque é óbvio, é claro, e pessoas ao nosso redor, da nossa família, verão sempre, né? Mas o texto bíblico missionário está em Atos 1:8, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeeis testemunhos, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Note essas expressões, essas três expressões, tanto, como e até. Tanto como e até, os confins da terra, é ao mesmo tempo. Serão, então, uma igreja que tem consciência missionária, ela faz missões tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria, e ao mesmo tempo aos confins da terra. Isso é uma igreja que tem consciência missionária. O subponto 1 está assim: o evangelho para além das fronteiras. É o que eu acabei de falar. É levar o evangelho além das suas fronteiras, né? Além das suas fronteiras. Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Cristãos dispersos, segundo o subponto 2, conscientes de sua missão. Havia perseguição. Os crentes estavam fugindo. E lá, em fuga, eles pregavam a Cristo. Escuta, não existe crente de férias. Não existe crente de folga. Crente turista. Meu irmão, existe crente onde ele está. Onde ele está. Ele é missionário. Ele é um agente. Até dentro da prisão. Fui fazer uma consulta. Meu irmão, você é enviado de Deus ao hospital para fazer aquela consulta.
Você é missionário no banco enquanto espera a consulta. Você tá no leito, você é missionário ao médico, missionário às enfermeiras. Você está no terminal, na fila do terminal, você é missionário naquela fila. Isso é uma pessoa com consciência missionária. Ah, pastor, quando estou na fila do terminal, não falo de Jesus, não. Então você não tem consciência missionária. Simples assim. Você não tem consciência missionária. Ah, eu estou no ponto de ônibus, sentado, esperando um monte de gente não crente. Puxa assunto, amigo. Ah, não puxa. Você não tem consciência missionária. Você não tem consciência missionária. Tá? Aqui nós vemos o primeiro objetivo da nossa lição no tópico 1, que está assim: o papel da dispersão é expandir com a igreja. Sabe qual é o seu papel quando você está no hospital? Sabe quando é o seu papel quando você está na fila do terminal? É expandir o reino de Deus. Essa é a sua missão. E é o objetivo da dispersão nesse caso. Qual foi? Até Atos 8, o povo estava lá tranquilinho em Jerusalém. Maravilha! Se você pega a palavra de Deus, quer ver aqui em Atos, sobre esse primeiro objetivo, Atos, capítulo 1, o povo estava bem tranquilo em Jerusalém. Tarará, eita maravilha! Jerusalém, ó. Atos, capítulo 1 e versículo 4. Está escrito assim: estando com eles, determinou-lhes que não ausentasse de Jerusalém. Aí Atos 1. Atos, versículo 12. Então voltaram para Jerusalém. E ficaram lá em Jerusalém. Ficaram em Jerusalém. Ficaram ali em Jerusalém. Aí, aqui, Atos capítulo 2, versículo 14. Pedro, porém, respondendo, disse, Atos 2,14, aos 11, varões judeus e todos que habitais em Jerusalém. Por enquanto, o pessoal estava aqui em Jerusalém. Aí, para adiantar aqui, para não ficar tão... Você pega aqui Atos 4, versículo 16. Dizendo que havemos de fazer a estes homens, porque todos que habitam em Jerusalém é manifesto o que por eles foi feito um sinal notório. Continua que eles continuam em Jerusalém. Capítulo 6. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém. O pessoal só estava em Jerusalém, só queria saber de Jerusalém. Até que chega Atos 8. Atos 8, versículo 1. Também Saulo consentiu na morte dele e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Até agora, Jerusalém. E todos que foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos, e todos foram dispersos para as terras da Judeia e Samaria. Viu Atos 1:8 que fala ser testemunha tanto em Jerusalém como Judeia e Samaria? Agora aqui, ó, a dispersão fez o evangelho expandir além de Jerusalém. Aqui, por causa da perseguição, eles tiveram que pular fora do ninho, tiveram que ir para Judeia e Samaria. Então, às vezes, Deus envia perseguição, luta, dificuldade, com qual papel? O papel de expandir com a igreja além das quatro paredes. Ok? O ponto 2 da lição. Uma igreja com uma visão transcultural. Até agora, missão agora, né, na sua cidade, fora da sua cidade, que Judeia e Samaria fora da sua cidade, mas agora além do seu país. Missão transcultural. O segundo objetivo da nossa lição está assim: qual é a importância da contextualização transcultural para as missões? Qual é o objetivo de fazer transculturação, de entender outras culturas para evangelizar? Então nós temos aqui o subponto 1, a cultura grega ou cultura helênica. Os helenistas, né, ou helenismo. O que era o helenismo? O helenismo ou cultura helênica? O que era isso? A cultura grega. O que era? Com a implantação
do Império Grego. Lembra? Nós tivemos primeiro o Império Babilônico. Depois do Império Babilônico, tivemos o Império Grego. Depois do Império Grego, tivemos o Império Romano. Mas, saindo do Império Babilônico, passou pelo Império Medo-Persa, né? E depois dos Medos e Persas, então veio o Império Grego. Com o Império Grego, a implantação do Império Grego, com Alexandre o Grande, o Império Grego, ele implantou o chamado helenismo. O que foi isso? Foi implantada a língua grega, os costumes gregos, a filosofia grega. Então, se construía cidades novas, e o povo vinha, deixava as casas velhas lá, vinham para as novas casas, nova cidade. Ao chegar lá, os costumes, né? As roupas, as crenças, a escola, era tudo nova. E aí plantando nos povos, mesmo povos que não eram gregos, a fala grega, o costume grego, as roupas gregas, as crenças gregas. Foi aí que surgiu a mitologia grega, os deuses gregos, as crenças gregos. Então isso aí é o grego-romano, né? Foi a mudança do Império Grego indo para o Romano, cultura chamada greco-romana. Então, com a cultura grega, o povo falava o grego. E o grego, tanto é que o grego falado por Jesus nos evangelhos é o grego chamado koiné, grego comum, grego popular. Então, qual é a importância da transculturação? Na transculturação, você migra para a cultura do outro povo. Você estuda, entende a cultura, e dentro da cultura do outro povo, você mostra Jesus. Então, o povo era judeu, mas eles precisavam de entrar na cultura grega. Então, se eles continuassem falando hebraico, mantivessem a cultura judaica, eles nunca iam alcançar os gregos. Então, é por isso que o evangelho é pregado tanto aos judeus como aos gregos, quanto a outros povos. O que é isso? Transculturação. E aí, lembra que Paulo chega numa cidade e encontra um altar, o Deus desconhecido, e fala: esse que vocês adoram, sem conhecer, é o Deus que eu vos anuncio. Isso é transculturação. Paulo, ele entra na cultura alheia, entra na outra cultura, ele esquece a sua cultura e vai para a cultura de outros povos, e ele prega Jesus. Eu me lembro, quando cheguei lá em Portugal, o brasileiro, o culto brasileiro, aquele culto com palma, com louvor muito agitado, e o povo é motivo, né? É comum no povo brasileiro, você está pregando, ele, aleluia, glória a Deus, fazer manifestações. Em Portugal, a cultura é europeia, é uma outra cultura. Já as pregações não são aquelas pregações emotivas, carregadas de emoção, não. As pregações são carregadas de ensino, para atingir o intelecto, para atingir o entendimento. Então você está pregando aquele silêncio no plenário, mesmo assembleano pentecostal na igreja portuguesa. Por quê? Porque são europeus, eles não são americanos, né? Então eles são mais intelectuais, são mais racionais, tá? Então, interessante que depois de 3 anos sendo pastor de uma igreja portuguesa, eu levei os irmãos numa caravana num culto brasileiro. E quando eles chegaram, eles voltaram, os irmãos portugueses, mesmo eu sendo pastor deles, né, brasileiro, eles voltaram escandalizados. Por quê? Por causa da cultura. Ele, pastor, tanta gritaria, para que aquilo? Meu Deus, Deus não é surdo, nunca mais venha a esse lugar. Note, então, eu sempre dizia para alguns amigos, e falo ainda, em Portugal tem muitas pessoas lá que não estão, muitos brasileiros em Portugal, que não estão fazendo missões. Eles estão criando colônias brasileiras em Portugal. Para ganhar português, tem que fazer a transculturação. Tem que diminuir essa questão de mensagens emotivas. Tem que entrar na cultura portuguesa,
falar a linguagem do português. Não pode se pregar com muita grita-grita, muita gritaria. Tem que ser mensagens que atingem a razão, mensagens mais ensinadoras, mais voltadas para a mensagem do ensino. O português, o europeu, quando ele entende a fé em Cristo, quando ele entende que precisa de Jesus, ele aceita Jesus como Salvador, mas ele precisa primeiro entender, tem que atingir primeiro o intelecto dessa pessoa e não as emoções, porque eles são mais frios, né? E eu falo com muita propriedade, com muita alegria, porque Deus me deu a oportunidade de servir 7 anos naquela nação e só pastoreei, né, em missão portuguesa, trabalhei com portugueses e a igreja crescia assustadoramente, o número de pessoas que crescia. Eu me identifiquei muito com a cultura portuguesa, amo o povo português, povo maravilhoso, mas eu tive que me adaptar, esquecer a minha cultura e adaptar a cultura portuguesa. Foi uma bênção. Então isso é uma igreja com a visão transcultural. Não adianta você querer implantar os seus costumes, sua liturgia, seu ritmo de culto lá. Você pode implantar a dinâmica. Agora, a cultura tem que ser respeitada. Não pode ser mensagens gritadas, né? Não, isso escandaliza o europeu. Então isso é um exemplo aqui de transculturação. Indo para o terceiro ponto da nossa lição, né? Quando encontramos aqui uma igreja que forma discípulos. Qual é o valor do discipulado para um crescimento saudável? Quando a gente fala de uma igreja que forma discípulos, nós estamos exatamente falando do valor do discipulado para se ter uma igreja saudável. Só juntar pessoas não adianta. E aqui, para explicar o valor do discipulado para o crescimento de uma igreja saudável, a primeira coisa que eu preciso fornecer é doutrina bíblica pura. Então, eu não posso ficar pregando costumes, eu tenho que pregar doutrina bíblica, fundamental. Então, para eu discipular, eu preciso ensinar as doutrinas bíblicas bem ensinadas a essas pessoas. Se você olhar para o ministério de Jesus ele se preocupou muito mais em ensinar do que a pregar. Tanto é que Jesus falou assim, na grande comissão, em Mateus capítulo 28, e versículo 19 e 20, Jesus fala, né? Ide por todo mundo, fazendo discípulos de todas as nações, ensinando-as e batizando-as em nome do Pai. Então você nota ali, deixa eu ler o texto bíblico, esse texto é tão lindo, é tão maravilhoso, que vale a pena ler o texto na íntegra. Mateus 28 e versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Nota aqui, não fala pregai a todas as nações, fala ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aí outra vez a palavra, ensinando-as a guardar todas as coisas. Então note que a palavra ensinar aparece 2 vezes na grande comissão. O que é ensinar as pessoas? Fazer delas discípulas de Cristo. É ensinar as doutrinas, os ensinamentos. Quando uma pessoa é discipulada na doutrina bíblica, né, sobre Deus, sobre a própria Escritura como regra única de fé e prática, que Jesus é o único Salvador, sobre o Espírito Santo, sobre o inferno, sobre o pecado, sobre a volta de Jesus, a doutrina da igreja, a igreja é uma doutrina. Então ensinar as pessoas sobre a doutrina da igreja, a necessidade de congregar. Quando a pessoa é bem discipulada, ensinada, primeiro, ela não vai se desviar. Segundo, ela vai fugir das seitas, né? Então, é muito importante. Quando discipulamos, as pessoas não ficam crentes nominais. As pessoas são crentes reais. Então, e quando são crentes reais, formam nelas a verdadeira identidade cristã.
Quando a pessoa tem identidade, o que é identidade cristã? Quando a pessoa é discipulada em Cristo Jesus, discipulada, ela começa a praticar e a seguir a Jesus, a seguir na prática. Quem não segue o Senhor Jesus não é cristão. O que é um cristão? Cristão é um seguidor de Cristo. E eu só consigo seguir a Cristo se eu for discipulado, ou seja, treinado, preparado, compreender os passos de um cristão. Quando eu sigo a Cristo, eu começo a imitar a Cristo. Eu começo a ter atitudes que Cristo teria se estivesse no meu lugar, aqui na terra andando. Então eu começo a parecer com Cristo. Então você não vai ver Cristo numa balada. Você não vai ver Cristo fumando, bebendo. Você não vai ver Cristo andando de roupas indecentes. Você não vê Cristo fazendo nada disso. Então, o cristão, ele começa a se identificar com Cristo. Ele começa a ter uma identidade cristã. A ponto de Atos, capítulo 11. Capítulo 11 de Atos e versículo 26. Atos 11 e o versículo 26 está escrito assim, está até no texto da leitura bíblica em classe. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aqui é uma coisa muito importante. Versículo 26 diz que eles ensinaram os crentes durante um ano. Ensinando. E após um ano de ensino, a população começou a apelidar os crentes, a rotular os crentes. Qual foi o rótulo? Cristão. Cristão. Escuta, lá no seu trabalho, se as pessoas fossem colocar um apelido em você, no seu trabalho, na sua escola, nos seus vizinhos, as pessoas fossem te rotular, qual apelido te colocaria? Te colocaria o apelido de cristão? Ou colocaria o apelido de fofoqueiro, de mentiroso, enrolado, ruim de paga, de safado, de mulherengo, de adúltero? Qual apelido eu te colocar? Te colocaria o apelido de homem de Deus, mulher de Deus. Colocaria, isso aí é servo mesmo. Qual apelido colocaria em você? Porque a igreja discipulada verdadeiramente passa a ter a identidade de Cristo. Aqui, ó. E em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Eles começaram a imitar tanto a Cristo que a sociedade os apelidou de cristãos. Colocaram o rótulo neles de cristão. Então, a identidade. Respondendo à pergunta, qual é o valor do discipulado para o crescimento de uma igreja? Primeiro, doutrina bíblica. Segundo, a identidade com Cristo. E terceiro, firmeza na fé para não se mover, para lado nenhum, não ser levado por nenhum vento de doutrina. Por ser levado nenhum vento de doutrina. Escuta, qual é a sua identidade? Então, se a sua identidade é de cristão, as pessoas te rotulam de cristão, parabéns. Você está sendo verdadeiramente fruto de um caráter missionário da verdadeira igreja de Cristo. Portanto, o caráter missionário da igreja de Cristo, em primeiro lugar, é ter uma consciência missionária. Segundo lugar, tem visão transcultural. E, em terceiro lugar, a igreja forma discípulos. A igreja forma discípulos. Discípulos de Cristo. Pessoas que imitam a Cristo e têm o caráter cristão. Que Deus nos abençoe. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.